Bom, vamos começar com Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele assumiu, a França depois da Revolução Francesa com o golpe de 18 de Brumário, que ele se juntou com a burguesia. A burguesia viu que ele estava muito forte vencendo guerras militares no exterior, enfim. Ele voltou para a França, aquele estado todo da França depois da Revolução Francesa. A burguesia, colou com o Napoleão e assim fizeram o golpe de Estado, que ficou conhecido como o golpe do 18 de Brumário. Isso foi no dia 9 de novembro de 1799, logo após, ainda na Revolução Francesa. Quando o Napoleão ficou no poder, teve o Consulado de Napoleão. Coisas importantes que o Napoleão implantou foi a criação do Banco da França, que foi a criação da nova moeda, o franco, na França. Mais estímulo da indústria nacional por meio de taxação de produtos. Os valores subiram e teve um estímulo industrial para isso. E a fixação de preços de alimentos básicos, de comidas, coisas assim, que são coisas básicas. A assinatura da Concordata, que era basicamente o retorno da aliança entre igreja e Estado francês, que estava quebrado por conta da Revolução Francesa. E também reforma administrativa e educacional, centralização do poder para Napoleão, porque ele virou um cônsul vitalício. Ele iria ficar no poder até a morte dele, porque a população gostava muito dele. Educação como responsável do Estado. E também teve a vitória contra a coligação anti-francesa. E com isso surge o Código Napoleônico, que são outras coisas que ele implantou, que é bem importante. Que tinham também seus ideais iluministas, que é basicamente igualdade jurídica, direito à propriedade, o que isso influencia muito a burguesia para se fortalecer, casamento civil, proibição de sindicatos e greves, e também o retorno da escravidão nas colônias francesas. E aí Napoleão virou cônsul vitalício, imperador total na França, até a morte, no caso. Com o Napoleão no governo, ele decidiu se expandir no território. Ele queria embutido mais poder, mais matéria-prima, mais tudo. Ele queria mais aliados. Com isso, ele também derrotou os aliados da Prússia, da Rússia e da Áustria e meio que tomou o domínio delas. Meio que aquilo era parte da França. Ele queria atrás de novos territórios para implantar o governo, no caso das medidas napoleônicas que eu comentei, que é o Código Civil Napoleônico. Ele queria implantar isso em todos esses lugares. O que ele fez? Enquanto ele ia se expandindo pela Europa, ele decidiu ir pra Inglaterra. Já tava famosinha, sabe? Só que quando as tropas da França chegaram na Inglaterra pelo mar, tomaram. Por quê? Eles foram barrados. Literalmente, teve uma fila indiana de barcos franceses. E a Inglaterra formou meio que um bloqueio, porque a Inglaterra naquela época era a maior expansão marítima que tinha. Então eles foram barrados, já tinham sido atacados acho que 1 ou 2 navios, e aí eles partiram, porque eles não iam ficar lá pra tomar a bomba. Napoleão não deixou barato e criou o bloqueio continental em 1805. Esse bloqueio continental é uma coisa muito importante, porque ela meio que não permitia que a Europa fizesse comércio com a Inglaterra. Isso pra quê? Pra tentar desestabilizar a Inglaterra economicamente, conseguir se tornar uma potência maior do que a Inglaterra e assim conseguir o território dela. Só que esse bloqueio continental também tem uma ligação com o Brasil, porque isso tem a ver com a outra matéria, mas é basicamente a Portugal meio de impasse e a França viu isso, mandou tropas pra Portugal pra, vir matar matar os portugueses. A família portuguesa veio pro Brasil e foi assim que o Brasil se tornou, primeiro foi de colônia, foi pra tal coisa, que aí se tornou independente. Mas isso é coisa pra outro vídeo. Enfim, era essa rivalidade entre a França e a Inglaterra, principalmente por conta do bloqueio continental. O bloqueio continental era tipo aquele castigo do silêncio. Ninguém fala com a Inglaterra, então é isso. É um castigo do silêncio. Pra quem vai silenciar comércio. Porém, mais ou menos lá por volta de 1812, esse bloqueio continental foi meio que decaindo por conta de contrabando que, beleza, eu concordo com o teu bloqueio, mas eu vou comercializar com a Inglaterra porque eu preciso disso pro meu país ficar economicamente bom. E principalmente a principal Rússia, que fazia a exportação com a Inglaterra, com os britânicos. Napoleão viu isso, não gostou e falou: vamos invadir a Rússia. Porém, o que Napoleão menos esperava era que a Rússia estava preparada com uma estratégia de guerra que era chamada de terra arrastada. Terra arrasada. Terra arrasada.
basicamente, o território russo é, se eu não me engano, o maior território que a gente tem hoje em dia. Só que praticamente mais da metade do território russo não é ocupado por conta do inverno russo, que é muito forte e insuportável. Até para as pessoas que moram lá, que estão acostumadas, é ruim. Imagina para as pessoas de fora. Então, nisso que as tropas francesas foram invadir a Rússia, esse método do terra arrasada era basicamente, conforme os soldados franceses iam entrando no território russo, a população russa ia recuando, ia avançando e recuando. Só que nesse recuo, eles não iam deixando suprimentos para os franceses. Era basicamente, os franceses estavam indo, os russos estavam recuando, só que eles queimavam tudo por onde eles recuavam. Então, quando os franceses chegavam, não tinha recursos para eles pegarem. As casas que eles queriam pegar, tipo, recurso, coberta, comida, não tinha, queimaram tudo. Então, com o frio, com a fome, com tudo, os franceses tiveram que recuar e meio que perderam, né, essa guerra. E muita gente morreu, muita gente morreu. Pessoas morreram principalmente de fome, de cansaço e de frio. Muito frio, muito frio. Enfim, logo depois disso aconteceu uma coligação, que é a junção entre a Áustria, Prússia, Rússia e Suécia. Essas quatro se juntaram pra ter a Batalha das Nações, que eram eles quatro contra a França. E adivinha quem ganhou? Eles quatro, França, Napoleão caiu. Nisso, a coligação invadiu a França e obrigou Napoleão a abdicar, assim colocando Luís XVIII no comando. Depois Napoleão vazou, né, porque ele foi expulso, mas ele retornou depois para ter o seu governo chamado Governo de 100 Dias. Só que aí as frotas que Luís XVIII enviou acharam ele no meio desse governo, que foi lá em Paris, e prenderam ele de novo. Se eu não me engano, nessa fuga que ele teve, ele foi pra Ilha de Ela, que era uma ilha próxima. Depois ele retornou, fez o governo de 100 dias. As frotas de Luís XVIII acharam eles. E também tava rolando a guerra, né, promovida pela Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, que estavam aliados. Então Napoleão voltou, viu a traição, falou, meu Deus. Tentou fazer o governo dele de 100 dias em Paris, não deu certo. Acharam ele, mandaram ele africano de Santa Helena. E lá ele faleceu alguns anos depois. Depois do caimento de Napoleão, Luís XVIII ficou no comando. Foi criado o Congresso de Viena em setembro de 2014 e junho de 2015. O Congresso de Viena era a principal capital, se não me engano, da Áustria, basicamente para decidir, debater os rumos políticos do continente, porque teve bloqueio continental, teve tudo que afetou a Europa inteira. Então era para decidir como que ia ficar depois de Napoleão morrer. E isso agora é assunto para outro vídeo. Tchau!